Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da terceira série do ensino médio que assistem às nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos os nossos alunos de Campo Largo, Jerumenha, Palmeira do Piauí, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, Colônia do Gurgueia, a todos os nossos alunos que estão também assistindo às nossas aulas pelo YouTube, alunos que estão acompanhando aqui o nosso projeto educacional, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje, primeiro encontro da nossa segunda-feira, é sempre análise linguística, para a gente trabalhar aí um assunto bem importante, gente. Houveram mudanças, e mudanças muito significativas, principalmente em relação ao novo acordo ortográfico, né, que transformou aí algumas palavras. Antes tinha hífen, saiu hífen, e agora a gente tem que fazer essa normatização em relação ao hífen, para que a gente possa realmente construir aí uma expressão positiva, tá? O uso do hífen, gente, ó, para que serve o hífen? O hífen serve para ligar elementos em vocábulos compostos. Olha aí um vocábulo composto, água marinha, né? Unir os prefixos à palavra primitiva na formação de vocábulos derivados. A queimar, né? A quem é o prefixo que se une à palavra primitiva amar. Ligar pronomes átonos a formas verbais. Estudá-lo, né? Tá vendo aí o pronome ligado à forma verbal. E separar sílabas na passagem de uma linha para outra. Quando você chega lá, o finalzinho da pauta, aí você tem que... não deu a palavra toda. Aplica os conceitos de separação silábica e bota o hífenzinho aí para separar. Então, a gente tem o uso do hífen relacionado a vários elementos importantes. Desde a separação silábica, passando por momentos em que a gente vai encontrar aqui a construção pronominal, chegando aqui também aquilo que vai nos interessar, a formação de palavras compostas, né? E essa formação de palavras compostas pode ser feita entre elementos dos vocábulos e os prefixos que se unem aos vocábulos para formar essas palavras aí que são derivadas, tá bom? E em torno disso, a gente vai ter um conjunto de regras que a gente vai poder estabelecer aí. O hífen é um sinal gráfico utilizado, como nós vimos, para formar palavras compostas, para ligar pronomes oblíquos a verbos e para separar sílabas, bem como na translineação das palavras. Um recurso muito importante também lá para você que é aluno de terceiro ano, está se preparando para os vestibulares, prova do Enem, e sabe que vai ter que fazer uma redação escrita, onde muitas vezes você também vai ter cuidado em fazer esse processo de translineação, tá? E aí a gente tem uma chargezinha para ilustrar. O que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen. Olha aí, eu não falei para vocês que houve mudanças? Muito bem. Uma das palavrinhas que a gente vai encontrar aqui, que tem... Opa, perdão, vixe, acabei de mudar aqui, é porque eu esqueci de colocar minha canetinha. Uma das palavrazinhas que a gente vai encontrar, segundo o novo acordo ortográfico, da língua portuguesa, vigente desde 2012 no nosso país, algumas palavras que outrora não tinham hífen, agora necessitam desse hífen. E segundo a charge aí, você já tem uma pista. Palavras que terminam com uma vogal e a seguinte começa com a mesma vogal. Anteriormente não existia hífen. Hoje, nós vamos encontrar a necessidade de hífen. Então, o novo acordo ortográfico, que passou a organizar a estrutura, principalmente relacionada à construção de alguns vocábulos, interferiu sim no uso do hífen. Por quê? Porque palavras que outrora não possuíam hífen, agora existem regras que estabelecem que elas precisam desse sinal gráfico para separar um elemento de outro que constitui aquela palavra.
E em outras palavras que anteriormente tinham hífen, o hífen sai para ou juntar um vocábulo ao outro, ou então fazer essa junção com o acréscimo ou a duplicação de uma das palavras, tá? E a gente vai falar sobre isso na nossa aula de hoje. Preste atenção, muitos assuntos aí importantes. Boa noite aos nossos alunos lá de São Pedro. As palavras compostas por justaposição são palavras em que os radicais se juntam sem que haja alteração fonética. Se chover em sua vida, pinte o seu próprio sol ou crie o seu arco-íris. E aí a gente vai observar que a regra do hífen mostra que nessas palavras, né, a gente vai poder identificar aqui a utilização do hífen, né, em palavras compostas por justas posições, onde cada um dos seus vocábulos, o arco e o íris, se juntam, ó, sem a perda de nenhuma alteração fonética, com a ocorrência do nosso hífen, tá? Então, nesse post aqui que a gente vê nas redes sociais, na internet, você recebe no seu celular, a gente vai poder observar que ele grafou corretamente uma palavra utilizando o hífen, porque, como a gente já viu, serve para separar palavras compostas. Uma das palavras que a gente vai ver são as palavras por justa posição, onde não há alteração fonética. Os nomes de lugares, nós também vamos observar que em determinados nomes de lugares que se iniciam com grão ou grã, ou que sejam ligados por artigos, a gente utiliza aí, ó, o hífen para poder fazer essa separação. Veja aqui que a gente trouxe aqui dois exemplos importantes, né? A gente vai encontrar aqui os nomes nos lugares que tem o hífen, né? E os nomes, né? Os nomes que são acrescidos com o prefixo grão ou grã, né? Que sejam ligados por hífen, e as exceções, tá? No caso aqui, Foggia vence GP da Grã-Bretanha em dia de azar dos líderes da Moto 3. Moreira é o sexto. Pronto, tá aqui. A gente vai encontrar aqui, ó, elemento com o prefixo grã, e aí aqui nosso hífen, que une ao elemento lugar, procedido pelo prefixo grã, tá? E aí a gente faz uso, ó, desse hífen para marcar essa referência. Os outros nomes de lugares não levam hífen, com exceção de Guiné-Bissau, tá? Então, nomes comuns, né, ou nomes de lugares, e que hajam esse processo de composição, no caso, né, a gente vai encontrar somente com o prefixo grã ou grão, ou então que esses nomes de lugares sejam ligados por artigos. Aí você vai separar aí com o hífen. Caso contrário, não existe aí a identificação desses nomes de lugares com isso. Por exemplo, Estados Unidos, né? A gente não vai encontrar essa união, essa formação desse nome composto com a utilização dos hífens, com exceção de Guiné-Bissau, né? Que é uma palavra que tem aí essa perspectiva, tá? Então, a gente não vai encontrar essas representações. Bom, vamos lá avançar. Vamos separar por hífen elementos, né, que constituem, palavras que constituem elementos que identifiquem espécies botânicas ou zoológicas. Olha aqui outro também elemento que a gente trouxe para você visualizar essa situação. Olha, as palavras compostas por elementos que se unem para formar espécies botânicas ou zoológicas necessariamente precisam se fazer uso aí do hífen para separar a junção dessas duas palavras e identificar aí essa formação. Reabilitação de Tamanduás Bandeira. Veja que o Tamanduá Bandeira
é um nome composto que designa uma espécie zoológica, né? Um animal. É tema da exposição em Uberlândia. Pronto, tá aqui, ó. A gente no título nós vimos a utilização desse nome que identifica uma espécie de animal, uma espécie zoológica, e a gente vai observar que a composição dessa palavra se faz com o uso do hífen, tá? Famílias capixabas represem o apoio da produção para ampliar a produção de café e pimenta do reino. Olha a pimentinha do reino aqui, gente, ó. A pimenta do reino também é uma espécie botânica e a gente vai poder fazer a junção com a utilização, a referência, a composição dessa palavra composta com a separação dos termos que a compõem com o hífen, tá bom? Então, outra regrinha da utilização do hífen é em relação às espécies botânicas e zoológicas. Vamos usar também o hífen para as palavras compostas, cujo primeiro elemento são as palavras bem ou mal. Bem ou mal. E os elementos que se seguem se iniciam com a letra H ou vogal. Bom, gente, aí começamos aquele campo minado de situações regrinhas, tá? A gente vai poder observar que muitas vezes essa situação faz com que a gente possa ter dúvidas, né, em relação àquilo que seria a nossa, as nossas corretas grafias em relação às palavras. Então, tem muita especificidade, é um assunto que precisa da sua atenção, não perca o foco. Então, tá aqui, Casa Mal Assombrada, de Curitiba, o mistério das pedras voadoras. Aí, agora com esses negócios dessas casas mal assombradas aí, tá aqui uma palavrinha composta, né, mal assombrada. A gente vai ver que ela é composta utilizando o prefixo bem ou mal, no caso mal. E como a palavra seguinte começa com a vogal, ela vai ser identificada aqui com a presença do hífen separando esses elementos, tá? Contudo, caso do advérbio bem, haja palavras cujos elementos se iniciam com consoantes em que o hífen é empregado, embora com o advérbio mal não sejam. Por exemplo, a palavrinha bem criado. A gente vai observar que aqui a gente usa o hífen, a palavra seguinte começa com uma vogal ou uma consoante, foge à regra, né? Aí trabalha com essa exclusão de regra, mas no caso daquilo que seria a composição desse advérbio ou dessa referência contrária, a gente não vai poder aplicar a regra. Então, veja bem, gente, que há várias circunstâncias que você precisa tomar bastante cuidado em relação aí às regras de construção do hífen, tá? Para você não se equivocar em relação aos elementos. Cuidado com a formação e principalmente com aquilo que seria os prefixos e os inícios das palavras, principalmente dos elementos do segundo elemento que formam os compostos, tá? Além, a quem, recém e sem, a gente vai poder fazer a união desses prefixos com outros vocábulos, fazendo uso do hífen, sem precisar ter uma noção, ou ter aquela especificidade se começa ou não com vogal, né, para a gente poder, ou vogal ou consoante, todas elas são constituídas através, ó, desse elemento relacionado e intermediado pela presença do hífen. Polícia prende dupla suspeita de matar sem teto a facada em Sobradinho, no Distrito Federal. Vídeo mostra o crime. Então, veja que aqui a gente vai poder identificar, ó, toda a boa, correta produção textual baseado naquilo que seria a aplicação das regras corretas de grafia em relação ao hífen, tá?
Então, a gente vai encontrar aqui, ó, prefixos além, a quem, recém e sem, independentemente das palavras que iniciam o segundo vocábulo, a quem você vai ligar esses prefixos, você sempre faz a utilização do hífen para poder construir essa referência de forma positiva, tá bom? Vamos lá, encadeamentos vocabulares. Que tipos de encadeamentos vocabulares? Tá aqui, ó. Ponte, Rio, Niterói. A maior ponte de concreto protendido do hemisfério sul. Uma foto qualquer, a gente trouxe aqui para a gente poder ver, ó, o encadeamento popular, ou vocabular, quando você faz essa referência a itinerários, né? E aí, essa referência a itinerários, você faz a utilização desses encadeamentos vocabulares com o uso do hífen, tá bom? Então, a gente vai poder identificar, realmente, é a maior ponte de concreto protendido do hemisfério sul. É imensa essa ponte aí. Quem já foi ao Rio de Janeiro sabe do que nós estamos falando. Hífen com prefixos. Ah, gente, ó. Quando é que eu uso o hífen? É quando o segundo elemento começa com a letra H, tá? Veja bem, temos o prefixo pré, temos o prefixo super. Tá aqui, ó, super-homem, pré-história. Duas palavrinhas compostas por acréscimo de prefixos, né? E aí a gente vai ver que quando o segundo elemento começa com a letra H, a gente vai fazer a união desses elementos, tá? Não começando com a letra H, a gente não precisa aí separar. Então, super sorteio. Inclusive, a gente vai observar que quando for RS, você tem que aí dobrar a sigla, tá? Então, a gente vai poder fazer o uso dessa construção, tá? Tá aqui, ó. Pré-história, passo a passo, que é um cartaz, né? Que a gente trouxe da internet. Tá lá outro elemento também. Quem é o pai do super-homem? O super-herói ressurge no cinema em busca de sua origem, enquanto as herdeiras do criador do personagem Jerry Siegel lutam por ele na justiça. Aí é a questão mesmo dos direitos autorais, tá? Então, a gente vai poder identificar aqui. Próxima. Quando o segundo elemento começar com a vogal igual a que termina o primeiro elemento ou prefixo. Olha lá, gente, como a gente vai identificar um aspecto importante. Professora, e agora, o micro-ondas lá. Você viu que lá naquela primeira charge, o cidadão grafou micro-ondas dessa forma. E aí ele perguntou, o que está de errado? Aí o atendente diz assim, micro-ondas agora é separado com o hífen. Antes do acordo ortográfico, ele era grafado sem a presença do hífen. Agora é preciso grafar com a presença do hífen. Portanto, meus caríssimos, aqui a gente vai encontrar, ó, a utilização correta nesse anúncio, um anúncio qualquer de uma fábrica, de dessas sites que a gente tem aí, que aparece nas redes sociais, em que ele faz uso correto do vocábulo que agora, que termina com um prefixo, cujo segundo elemento começa com a vogal idêntica àquela que finaliza o prefixo. São Paulo cria semiaberto. Olha aqui, gente, ó. Temos um exemplo, perdão, deixa eu colocar aqui. Temos um exemplo de prefixo que inicia, ou prefixo que forma a palavra com vocábulo, em que as terminações são diferentes. O semi, aqui ó, com o i e o a de aberto, como são vocábulos que têm o prefixo se junta a um vocábulo cuja inicial dele, do segundo elemento, é diferente da vogal que finaliza aí aquele prefixo, a gente não usa vírgula, tá? Então, separa com vírgula
as palavras formadas por acréscimos de prefixo, onde o prefixo não, por acréscimo de palavras em que o segundo elemento tem a mesma vogal idêntica ao término do primeiro elemento. Se forem vogais diferentes, une-se sem hífen. Se forem vogais idênticas, separa-se com hífen. Eita, professora, mas ficou complicado. Não é que seja complicado, gente, mas é porque as regras em relação a esse aspecto ortográfico, elas são bem realmente minuciosas dentro desses elementos. E como você é um aluno de terceiro ano, possivelmente vai fazer alguma prova, algum concurso, algum vestibular, você tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes você eternizou aquela palavra na sua memória e hoje ela tem regramentos diferentes, tá? Para a gente poder trazer. Os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento começar por uma vogal, ou com as letras H, M ou N. Circunambiente, pan-americano, pan-africano, né? E aí a gente vai, fazer essa separação com hífen. Se não começar com vogal, a letra H, M ou N, aí você vai fazer a colocação, você vai fazer a composição daquela palavra com esses dois elementos sem a presença do hífen. Hiper, inter e super. Quando o segundo elemento começar com a letra R, hiper, resistente, inter, relação, super, revista. Tá? Se separe. Se não for com a letra R, pode colocar junto, tá? Supermercado, veja bem, supermercado, supermercado, né? Intermunicipal, peraí, ficou faltando aqui. Intermunicipal. Veja que começa com M. Deixa eu ver aqui. Hiper. Sônico. Então, se não começar com a letra R, aí você tem que colocar a referência às duas. Ex e vice. Briga judicial faz Silmara perder o imóvel de luxo para ex-marido. Ou seja, separa-se também de tudo, né? Aí com o hífen também, tá? O apartamento fica na cidade de Valença, na Espanha. Eita, briga danada entre esse momento. Pós, pré e pró, quando são acentuados, eles são separados das palavras, independente de serem com vogais ou com consoantes, o elemento que inicia o segundo elemento, o elemento que inicia o segundo vocábulo, você sempre vai identificar. Sufixos de origem tupi-guarani, tá lá, gente, Cajamirim, até mesmo os nomes próprios, Embu-Guaçu, né? Nesse caso aqui, o Embu-Guaçu, ele não entra naquela regra dos nomes próprios, tá? Ele entra nessa regra da nossa língua, que representa as palavras de origem tupi-guarani, né? Embu-Guaçu é uma cidade no interior de São Paulo que tem ao nome dessa cidade essa referência a esse termo de origem indígena, tá bom? Cajamirim, né? Cajazinho, tem um monte de nome aí que a gente vai encontrar. Vamos às nossas atividades? Vamos, é agora que a gente tem atividade para fazer, gente, Vou colocar aqui para vocês, né, para que a gente possa ter aí essa primeira atividade aqui, tá? Grandes dúvidas, o autoexame ajuda no diagnóstico do câncer de mama? Tá lá um post do site do Drauzio Varela, do site não, do Instagram do Drauzio Varela, esse médico famoso que cuida da saúde aí, tem vários elementos, vamos dizer assim, que
trabalham com essa possibilidade. Bom, o que ele quer aqui na questão? O vocábulo autoexame está corretamente grafado. O mesmo ocorre com antiqueda, interregional, superlegal, coabitante ou hipersensível. 2 minutinhos para você pensar aí nas unidades que estão acompanhando as nossas aulas aqui pelo canal, pelo canal de educação, gente. 2 minutinhos. Ok, gente, ó, vejamos aqui. Temos a palavra antiqueda, interregional, superlegal, coabitante e hipersensível. Da mesma forma que o autoexame está correto, porque junta 2 termos, onde o termo seguinte, né, o prefixo, se une a uma palavra seguinte, cuja iniciação dele é uma vogal diferente da sua finalização, a gente também vai identificar isso como hipersensível, né? A gente viu aqui que os prefixos hiper, super, só são separados se nós tivermos a palavra seguinte iniciada por R, né? E aí a gente vai poder perceber que aqui, ó, está errado, viu? Aqui também está errado, porque não deveria contar com esse hífen. Aqui, quando a palavra começa com R, no prefixo inter, super e hiper, ele precisa ser separado com hífen. Novamente, aqui a gente, ó, deveria ser como hipersensível, já que o sufixo super, quando iniciado por uma vogal ou uma consoante que não seja o R, não necessariamente precisa estar separado por vírgula. E coabitante também, aí perderia essa referência, perderia o H e nós teríamos a utilização aí, nós não teríamos a utilização do hífen em questão. Então, a única palavra que está de acordo com as regras do novo acordo ortográfico é hipersensível, dentro desses elementos que nós citamos para vocês. Vamos lá, olha esse cartaz aqui, convite, audiência pública, dialogando sobre a prevenção, sobre prevenção à depressão, automutilação e suicídio. Pronto, um cartaz que a gente trouxe aqui para a gente poder identificar. Em automutilação, gravou-se corretamente o vocábulo com a união do prefixo auto.
Assinale a alternativa em que isso não tenha acontecido, né? Por que está corretamente grafado? Porque o vocábulo inicia-se com uma letra diferente daquilo que, ou do prefixo, né? Alto, diferente da última letra do prefixo alto, tá? Então, quando a gente tem a mesma letra, né? A gente vai poder perceber que vai se separar, né? Quando a gente tem o prefixo seguido de uma palavra que começa com a letra R ou S, a gente tem a dobra, né? E quando a gente tem com um H, a gente também vai manter aí essa separação. Então, a única palavra, assinale a alternativa e que isso não tenha acontecido foi, como assim? O ônibus, né? Onde a gente vai encontrar a necessidade de quê? De separar. Não, tá certo. Automutilação, gravou-se corretamente o vocábulo com a união do prefixo alto. Aqui está correto, né? Aqui novamente está correto. E aqui está correto. A única alternativa em que isso não tenha acontecido é a letra... Não, aqui eu acho que está errado. Aqui deveria ser a letra C. Autoescola, né? Já que quando a gente tem a palavra iniciada com vogal ou terminada com vogal e a inicial com vogal, a gente tem que separar para poder colocar. Houve aí um equívoco aí em relação à marcação da segunda questão. Mas vamos avante aqui. Nós estamos chegando perto aqui do nosso final de aula, tá? Pós-pandemia, a saúde mental e o que ficou pelo caminho, os verdadeiros problemas. Olha aí, gente. Vamos lá. A pandemia deixou um rastro de pessoas ansiosas e deprimidas, causando uma deterioração na saúde mental da população. E é sobre isso que a doutora Jéssica Amorim vai nos falar. Uma entrevista aí, deve ser interessante aí. No texto, a palavra pós-pandemia está corretamente grafada com o hífen. Dentre as palavras a seguir, indique a única que, segundo o novo acordo ortográfico, deveria também estar grafada com o hífen e não foi grafada. Qual foi a palavra, gente? Você imagine aí qual foi. Como a gente colocou aqui para vocês. Quando o prefixo termina a palavra e a palavra seguinte começa com S ou R, a gente tira o hífen e dobra essa letra. Antigamente ela era separada com o hífen, mas agora, segundo o novo acordo ortográfico, ela perde o hífen e você grafa toda ela, você duplica essa vogal ou essa consoante, o R e o S, e faz aí a junção sem a presença do hífen, tá? Nós vimos aqui, ó, quando o prefixo termina com uma vogal e a seguinte é diferente, a gente não vai separar com o hífen, tá? A gente só grafa o pós, né, separado do hífen, quando o pós vem com o acento, tá? Não vindo com o acento, vai ficar tudo juntinho aí. E a gente vai observar que anti-higiene, a gente viu, ó, todos os prefixos cuja primeira palavra é formada por H precisam ser separados por hífen, tá? Então, a alternativa correta aí, em relação à única palavra que não está dentro desse novo acordo ortográfico, indica a única que, segundo o novo acordo, deveria também ser grafada, seria a palavra anti-higiênico. Bom? Vamos avançar. Acho que ainda tem mais uma aqui. Autorrespeito, autoconhecimento, autocontrole conduzem a vida ao poder supremo. Alfred Tennyson, um pensador aí desses aí.
O texto apresenta uma palavra que perdeu o hífen após o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1910, que foi regulado em 2012. Autorrespeito. Marque a opção cuja regra indica a exclusão do hífen. Não se usa hífen quando o prefixo da palavra termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S, cujas letras são duplicadas. Não se usa o hífen quando o prefixo da palavra termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante, diferente de R e S. Falamos dessa regra hoje, tá? Quando o prefixo da palavra termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Não é o caso daqui do autorrespeito. Pode ser do no caso aqui ele falou do hífen e vou começar por vogal. Quando o prefixo da palavra termina por consoante, usa-se o hífen somente se o segundo elemento começar pela mesma consoante. No caso aqui, gente, a gente já falou, inclusive agora, nessa última atividade. Quando você tiver um prefixo terminado por vogal e o seguinte começar com R ou S, você deixa o hífen de lado, duplica o R ou S e junta a palavra. A alternativa correta para a regra é a letra A. Autorrespeito. A gente vai poder identificar que nós temos esse R dobrado, porque todas as outras são iniciadas com consoantes, mas elas não se duplicam, somente se a palavra seguinte for começada com R e S, tá? Cuide do seu bem-estar e viva melhor. Olha um post aí, tá? A palavra bem-estar é grafada com hífen. Assinale a alternativa na qual este sinal gráfico tenha sido empregado corretamente. Incorretamente. Seria anti-inflamatório, micro-organismo, sobre-humano, mal visto ou mal-humorado. Os nossos 2 minutinhos finais da nossa atividade aqui, gente, da nossa aula de análise linguística. 2 minutinhos finais para a nossa aula. Você tem 5 palavrinhas para decidir aí. Alternativa incorreta aí, gente, cuja a grafia não está condizente com as regras do novo acordo ortográfico, é mal visto. A gente viu lá que mal visto, a gente só não vai juntar se for vogal. Se não for vogal, você vai juntá-las sem o uso do hífen, tá? Todos os outros estão corretos dentro desse aspecto da nova ortografia. Sou forte, mas também destrutiva, autodestrutiva. E quem é autodestrutivo também destrói os outros. Estou ferindo muita gente. Clarice Lispector, para a gente fechar aqui a nossa aula. A palavra autodestrutiva é formada pelo prefixo auto mais o adjetivo destrutivo e não leva hífen de acordo com a regra de grafia do acordo ortográfico vigente, conforme decreto número 7.875 de 2012. Assinale a alternativa em que a palavra está incorretamente grafada segundo este acordo. Seria a palavra autoescola, seria a palavra heróico, seria a palavra micro-ondas, seria a palavra pan-americano, ou seria a palavra colmeia, gente. Essa ficou bem simples, né? É claro, gente, que seria a palavra heróico, mas nesse caso aqui é porque perdeu, não foi nem a questão da grafia não, gente, no sentido da formação dos hífens, não. É porque ele perdeu o acento aí no ditongo aberto, na posição de paroxítona. Não é nem bem essa questão aí daquilo que seria a grafia da palavra, não, mas das regras que estão norteando aí o novo acordo ortográfico, tá bom? Mas a gente termina agora a nossa aula de análise linguística, fazendo aí um apanhado das atividades que a gente executou aqui, falamos um pouco das regras relacionadas ao uso do hífen e fizemos bastante atividades para poder a gente fixar. É só o tempo da gente as cartelas e a gente inicia a nossa aula de literatura já já. Um abraço a todos e até daqui a pouco, gente.